saiu agora há pouquinho, saiu 9 e pouquinho, a gente estava se arrumando aqui ainda, mas já tem uma matéria lá no site do Antagonista. O Matheus vai colocar aqui para a gente, ó. Muito bem, Matheus. Aí está, ó. PIB do Brasil desacelera e cresce 0,4 no terceiro trimestre. Mas vamos pensar isso da forma positiva, né? Primeiro que o esperado era que crescesse 0,3 na comparação trimestre com trimestre, tá? Esse é o quinto trimestre de alta consecutiva da atividade econômica do país. Isso quer dizer que a gente continua crescendo, mesmo que estejamos crescendo em menor velocidade, né? Então, aqui vai falar que desacelerou em relação aos 2 trimestres anteriores, quando o PIB teve alta de 1, e depois de 1,2 no segundo. Em relação ao mesmo período de 2021, cresceu 3,6, e no acumulado aí de 12 meses, ou 4 trimestres, o PIB do Brasil chegou a 3%. Até eu vou ver aqui, ó, o que a gente tinha de esperado, eu acho que era 2,6. Por isso que a Rafaela aí estava 3,7 e a gente ficou em 3,6. Tá feliz aí também, a gente continua crescendo, o país crescendo melhor essa relação dívida-PIB, né? Se você pensar aí que é quanto você deve dividido por quanto você gera, essa é a relação aí dívida-PIB. Então, se aqui melhora o denominador dessa conta, e para quem é mais fã de matemática, melhora toda essa relação, cai essa relação dívida-PIB. Isso significa mais possibilidade de a gente honrar com as nossas dívidas sem ter que inflacionar o país ou aumentar juros ou impostos, na verdade, desmedidamente, tá bom? Então, é uma ótima notícia para o dia de hoje, mas as coisas não são só os mercados, né? Não são só esses números, né? Pode voltar para mim aqui, Matheus. Eu queria continuar aqui agora. Espero que vocês tenham... Eu quero só ver olha aqui. Duda Teixeira, boas explicações. Elísio Xavier, bom dia, Rodrigo, parabéns pela entrevista. O Luiz Silva aqui está reclamando, dizendo que a pandemia foram só 2 anos, né? Foram 3, na verdade, porque a gente ainda está nela. Mas assim, e o mercado reclamou? Reclamou, Luiz. Só que porque as políticas do Bolsonaro só melhoraram a vida dos ricos, né, em detrimento da vida mais cara aos pobres. Não é exatamente isso que os números mostram, viu, Luiz? Mas eu não vou... A gente podia até se estender nessa conversa aqui, mas não é exatamente isso, né? O que está sendo falado aqui é que o mercado reclama toda vez que você tem imprevisibilidade. O problema não é você gastar a mais, é como você vai gastar e como é que você vai pagar. É simples. E hoje, a forma mais simples de pagar, e a que o mercado tem mais medo, é via inflação. E inflação destrói emprego e destrói renda, principalmente dos mais pobres, porque o mais rico, esse 10%, 20%, que tem dinheiro guardado, e aí não é o riquíssimo que eu estou falando, qualquer pessoa que tenha dinheiro guardado, ela vai ser beneficiada de alguma forma de juros mais altos para combater aquele período inflacionário. Mas quem não tem nenhuma poupança, essa pessoa vai ter a renda corroída dia a dia por inflação, né? Então, e eu imagino, Luiz, até pelo seu discurso aqui, que você provavelmente chegou aí eu imagino que você seja favorável a gente furar o teto para poder atender as pessoas durante a pandemia, que era quando elas não conseguiam trabalhar, então elas não tinham receita e você tinha que furar para entregar alguma coisa aí de Bolsa Família ou algum auxílio emergencial, alguma coisa nesse sentido, que é exatamente o que está acontecendo agora, só que junto com isso está vindo outras coisas e a gente está em baixa, pelo menos por enquanto, baixa previsibilidade do outro lado, né, na receita. O endividamento não pode ir para sempre. Mas é isso. Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu queria falar o seguinte, o mês de novembro foi um mês aí de volatilidade, né, para os investidores, muitas idas e vindas, muito por causa aí dessa conversa sobre a PEC, né, de como é que isso melhora e piora a vida das pessoas, quanto que vai ser gasto, se
a gente vai ter que aquilo que é a nota técnica da Câmara, quem tiver interesse, a nota está na íntegra no nosso site, naquela matéria lá que a gente mostrou agora no começo, pode procurar lá, tá, são 20 e poucas páginas, é um texto razoavelmente fácil de entender, mostrando aí que se você não tiver uma previsão de receitas também, fica muito difícil de você conseguir atender quem você tem que atender, sem causar inflação. A gente já falou aqui de Turquia, por exemplo, a Turquia tentou baixar os juros na marra, lá em novembro, quando a inflação era 20 e os juros eram 14, hoje a inflação lá, os juros foram para 10% ao ano, e a inflação está em 82% ao ano, e eu não preciso nem repetir para vocês aqui, vocês sabem quem sofre mais com esse tipo de coisa, tá? Mas o mercado teve essas idas e vindas, os juros se movimentaram muito. Eu coloquei aqui um gráfico, acho que dá para colocar aí, Matheus. Esse é o gráfico da curva de juros, para quem já conhece, essa curva de juros é a curva de hoje, está abrindo um pouquinho em relação a ontem, mas o que eu quero comparar aqui é com o período que vai aí da eleição para cá, e como é que isso afetou a vida das pessoas. Então, esse era o nível de juros que a gente tinha lá no dia 28, né, sexta-feira, último dia útil, antes das eleições do segundo turno, e aí esses juros subiram aí em praticamente todos os vencimentos, né, então juros mais altos em todos os vencimentos. O que isso quer dizer? Que se você for pegar um empréstimo, essa curva de juros vai ser a curva base que o pessoal que vai emprestar dinheiro para você vai olhar, então vai pensar que você pensa o seguinte, um mês atrás, se você fosse pegar um empréstimo aí para 2 anos, você estaria pagando 11,8% de juros, mais ou menos. Eu vou até mostrar isso um pouquinho melhor para vocês. E hoje você estaria pagando 13%. Aqui está a curva de 2 anos, olha aí. 11,70% era o juro lá no finalzinho de outubro. Chegou a 14% na semana passada, com um estresse maior de nomes de ministro da Fazenda, 198 bi de waiver, né, de licença para gasto fora do teto, Bolsa Família para sempre fora do teto, sem previsibilidade aí de receita. Então o mercado estressou bastante, chegou a cobrar 14% aqui para esses empréstimos de 2 anos, e agora, nessa semana, com essa conversa toda do Congresso de trazer um pouco para baixo, como a gente estava falando aí com a Rafaela, trazer um pouco para baixo o gasto aí para próximo de 150 bilhões, os juros acabaram cedendo um pouquinho aqui para 13%. A nossa expectativa aqui é de que isso caia ainda mais, porque a esperança, né, vamos tratar dessa forma, a esperança aqui é que esse limite aí, extra-teto, fique mais próximo aí dos 120 bi, e isso traria os juros para baixo. Lembrando aí o que a Rafaela falou agora, juro mais baixo, bolsa para cima, mais investimento, mais investimento, mais emprego, mais dinheiro no bolso de quem você está procurando defender aí com essas medidas, tá? Então isso aqui é só uma amostra do que foi aí para um pedacinho daquela curva, quando você tira lá só o contrato de 2 anos, o que aconteceu com ela durante esse mês de novembro. E assim como foi um mês conturbado aí para os juros, foi também para a Bolsa. A Bolsa acabou fechando o mês de novembro em queda de 3%, que é essa curvinha azul aqui, ó. Vamos colocar na tela para a gente aí, Matheus, por favor, aí. Essa curva azul aqui é o Ibovespa. O Ibovespa acabou caindo 3%, só não caiu mais porque a Vale disparou quase 30% no mês de novembro. E por que a Vale disparou 30% no mês de novembro? 27 e pouquinho. Porque o minério de ferro disparou 30%. E por que o minério de ferro disparou 30%? E aí a gente volta para aquela conversa que a gente está tendo aí toda semana, basicamente, que é China. A China como uma grande motor da economia nacional, da economia global, e acaba impactando bastante aqui. Houve várias medidas de estímulo ao setor imobiliário. Já falei para vocês, o setor de construção civil lá usa muito aço, e trouxe, e mais que isso, tem agora essa possibilidade aí de flexibilização das medidas aí da política de Covid-0, que também traz uma esperança de reabertura econômica desse gigante que é a China,
e é uma economia que faz peso, faz muita diferença na economia global. E aí Vale voltou 28% durante esse mês de novembro, né? Muita gente não estava comprando em Vale, não acreditava muito nesse call, né, como a gente costuma dizer, principalmente aí os fundos de investimento em ação. Para vocês terem uma ideia, eu vou trazer esse dado fechado na semana que vem, porque ainda não fechou, mas nesse mês, nos primeiros 27 dias do mês de novembro, teve uma saída aí de 5,6 bilhões de reais dos fundos de ação. Então, pessoa física aí sacando dinheiro dos fundos de ação para evitar esse vai e vem da bolsa. Lembrando que os fundos de ação, o resgate acontece 30, 60 dias depois que você pede, né? Então, os resgates que estão acontecendo agora foram pedidos lá em outubro, setembro, outubro. Então, é possível que a gente piore um pouquinho mais ainda lá em dezembro, tá bom? Mas esse é o cenário para o Ibov nesse mês de novembro, tá? Só queria falar aqui, ó, o otimismo agora externo, que deve ajudar a gente no mês de dezembro, Fed, né, com Powell ontem falando que provavelmente, e o mercado já dá isso como certo, provavelmente vai diminuir o ritmo do ciclo de alta de juros por lá. Então, a gente espera aí 0,5 de aumento na taxa de juros, que hoje está em 4, vai para 4,5 em dezembro, e lá em janeiro, fevereiro, vai para 5% ao ano, e aí deveria parar, pelo menos é isso que o mercado está olhando agora, e deveria parar, e até começar a cair lá em dezembro de 2023. Por aqui, a gente tem esse cenário de juros um pouco mais conturbado, porque depende muito dessa relação dívida pública-PIB, de como é que vai sair essa PEC da gastança, qual é o novo arcabouço fiscal, quem é a equipe econômica. Então a gente vive um cenário um pouquinho mais conturbado que o resto do mundo, mas esse otimismo aí com os Estados Unidos vai ajudar a gente, quase que com certeza, e a China também deve ajudar a gente.